A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 9 e versículo de número 8, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu, diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Esta praga aqui é a sexta praga, a praga das úlceras. E nós vamos observar aqui que é a primeira vez que o Senhor ele manifesta o poder dele sobre os egípcios na saúde. É a primeira vez que Deus toca na saúde dos inimigos do povo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa da parte dos céus. Deus tem poder e autoridade para tocar aonde ele quer. E existem pessoas que, se não pararem de te perseguir, vão provar de Deus uma grande justiça, vão provar de Deus um grande poder que ele vai exercitar contra os inimigos que estão se levantando contra você. Você vai observar que 5 pragas já haviam acontecido, porém nenhuma diretamente na saúde dos egípcios. Mas essa praga aqui foi uma praga tão forte, diretamente na saúde, que nem os magos puderam ficar diante de Moisés, porque o corpo deles começou a ficar cheio de úlcera. Pois é, porque Deus ele é um Deus que faz justiça, ele é um Deus que toca onde os homens não tocam, onde a medicina não toca. Os teus inimigos até desejavam que você ficasse enfermo, isso é mistério, é uma palavra revelada. Desejavam até que você adoecesse, porém Deus porém Deus diz para você: eu estou entregando para você saúde. Declare comigo: eu recebo de Deus saúde na minha vida. Eu recebo de Deus saúde na minha vida. Deus está se levantando contra pessoas. Guarde isso no seu coração, porque isso é mistério, isso é revelado. Que queriam ver você no leito de enfermidade, que queriam ver você enfermo, queriam ver você doente. Você vai observar que grandes eram as aflições que os egípcios eles faziam os israelitas passarem. Então muitos dos seus inimigos eles desejam o teu mal. Assim como os egípcios, eles afligiam o povo de Israel, tem gente que quer ver você aflito, quer ver você angustiado, quer ver você enfermo, quer ver você padecendo. Isso é mistério, irmãos. Mas Deus te trouxe aqui para te dar saúde. Deus te trouxe aqui para quebrar o mal. Deus te trouxe aqui para anular tudo aquilo que os teus inimigos pensaram que ia fazer contra você. E eu vou te provar em mais uma passagem da Bíblia que Deus, ele toca na saúde. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21 e versículo de número 14, diz assim: Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Agora nós vamos ler o versículo de número 19, que diz assim: E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Você vai observar aqui que o rei Jeorão, ele estava pagando tudo aquilo que ele havia feito, toda a maldade que ele havia feito, porque esse rei, que eu acabei de ler para vocês, que morreu em terríveis agonias, porque o profeta Elias mandou a carta para ele dizendo: você vai pagar tudo que você fez para os seus irmãos. Os seus irmãos eram melhores do que você, porém você se levantou contra eles, você matou todos os seus irmãos à espada, e agora você vai perecer, você vai passar por grandes e terríveis agonias, porque Deus vai permitir uma enfermidade incurável que as tuas entranhas vai sair. Você vai observar, irmãos, é uma palavra forte, porém que fala da justiça de Deus, que chegou um tempo em que esse rei chamado Jeorão começou
começou a pagar, começou a padecer com a saúde dele próprio, a maldade que ele havia feito. E tem pessoas que vão colher a maldade que fizeram, isso é mistério. Eu vou te falar uma coisa da parte de Deus. Deus não é um Deus que ele é um Deus que toca em algumas coisas e em outras ele não toca, não. Ele é um Deus que ele tem poder para tocar onde ele quiser. E ele executa a justiça da forma que ele quiser. Isso é Bíblia, isso é palavra. Ele toca em quem ele quer, ele fere, ele faz viver. Na Bíblia está escrito que ele faz descer a sepultura e faz subir dela. No Cântico de Ana, você vai observar que isso está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 2. Ele faz descer a sepultura e faz subir dela. Na mão dele está todo o poder e toda a autoridade. Se ele quiser curar, ele cura, mas também se ele quiser permitir a enfermidade. E se ele quiser colocar pessoas em um leito, ele coloca, porque ele é um Deus de justiça. E você vai observar que os egípcios, pela primeira vez, provaram da justiça de Deus sobre a saúde deles. A mesma coisa aconteceu com Jeorão. Jeorão morreu, ele pagou, mas primeiro, irmãos, primeiramente, ele passou por terríveis agonias. Ele primeiro padeceu por toda a maldade que ele havia feito, porque Jeorão, filho de Josafá, ele havia matado todos os seus irmãos. O seu pai deixou ele, irmãos, rico, deixou ele bem. Deixou ele como um rei, não tinha necessidade dele fazer aquilo, a maldade que ele fez com seus próprios irmãos, você entende? E tem pessoas que não tem por que te desejar o mal. Tem pessoas que não tem por que plantar malícia contra você. Declare comigo: toda maldade que lançaram contra mim está sendo repreendida. Toda maldade que lançaram contra mim está sendo repreendida. Tem gente que é mal. Tem gente que é perverso, irmãos. Tem gente que realmente deseja que o outro vá para um leito. Tem gente que deseja ver o outro ribiaço decando e ser mistério padecendo. Tem gente que deseja ver o outro definhando em cima de uma cama, mas está repreendido em nome de Jesus. Todo mal que fizeram para você definhar em cima de uma cama, todo mal contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa família, não há de prevalecer, porque Jesus está quebrando o laço aqui. Porém, eu vou te falar uma coisa: os inimigos do povo de Deus não ficam sem paga. E quando você vê algumas coisas acontecendo, isso é mistério, irmãos. Você vai lembrar que foi Deus que falou. Deus havia revelado para Moisés e para Arão que aconteceria as úlceras, que aconteceria a enfermidade, e aconteceu. Antes de acontecer, Deus disse para Moisés e para Arão. Êxodo capítulo de número 9, versículo de número 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Deus já havia revelado, guarde isso no seu coração, para Moisés e Arão que aconteceria. Antes de acontecer, eles já sabiam qual seria o resultado daquilo que Deus estava mandando eles fazer, daquilo que Deus estava ordenando. E você vai observar que também em 2 Crônicas 21, Deus usa o profeta Elias para revelar para Jeorão tudo o que ia acontecer, porque antes que aconteça, Deus revela. É por isso que Deus te trouxe aqui para te falar que pessoas terão a sua saúde tocada, porque queriam tocar na sua saúde. Pessoas queriam tocar na sua saúde, porém eles receberam a paga que eles queriam que você recebesse. Deus está transformando na sua vida a maldição em bênção. Mas a maldade que Jeorão fez, mas o coração endurecido de Faraó terá um preço a ser pago. Deus é um Deus justo, irmãos, e Ele não é um Deus limitado. Não pense você que Deus só faz justiça tocando naquilo que você acha que Ele vai tocar. Não, Ele toca naquilo que Ele quer. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grande. Ele não tem limites quando Ele quer operar. Ele não tem limites quando Ele quer agir. Quando Ele diz assim, ó, eu vou tocar nas finanças, Ele toca. Quando Ele diz assim, ó, eu vou tocar naquilo que ela mais ama, que Ele mais ama, Ele toca. Quando Ele diz assim, ó, eu vou tocar na saúde, Ele toca. Você vai observar, irmãos, que realmente os tumores que Deus havia revelado para Moisés e para Arão aconteceram. Aconteceu tão terrivelmente que a Bíblia diz que os magos não puderam permanecer na presença de Moisés e Arão, porque o corpo deles estavam tomados de úlcera. A primeira vez que Deus manda uma praga na saúde dos egípcios. A primeira vez que Deus toca na saúde deles. E eles não puderam ficar diante de Moisés e de Arão. Versículo de número 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores que havia. Tumores nos magos e em todos os egípcios. Nos magos e nos egípcios haviam tumores, como Deus havia dito. E como Deus usou o profeta Elias para enviar uma carta para Jeorão, dizendo, Deus vai tocar na sua saúde.
Deus vai tocar em tudo que te pertence, mas também vai tocar na sua saúde e você vai morrer em terríveis agonias. E assim aconteceu. Versículo de número 19. E aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. A palavra que Deus havia usado o profeta Elias, no versículo de número 15, tu terás grande enfermidade nas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Aconteceu. A palavra se cumpriu no versículo de número 19. E Jeorão morreu em terríveis agonias e nem foi lamentado. Ele morreu de uma forma terrível. Porque a maldade não deixou de ser cobrada por Deus. O que ele fez com seus irmãos, o que ele fez com os filhos de Josafá, com os irmãos dele, Deus não deixou de cobrar. E eu vou te falar uma coisa, Deus é justo. Eu vou te falar uma coisa, não quero ensinar Deus a fazer justiça, Deus toca onde ele quer. Na palavra dele, uma das passagens que Deus, ele está usando para te mostrar que ele toca onde ele quer. Porque aqui tem muitas passagens na Bíblia. Porém, o Espírito Santo ministrou essas ao meu coração e falou muito claramente sobre isso. Porque Deus é um Deus justo. Deus vai começar a tocar em algumas pessoas. Algumas enfermidades que eram para vir para você, que era para você padecer, Deus está anulando, entregando saúde para você. Eu me lembro da passagem do rei Ezequias, que ele realmente fica enfermo de uma enfermidade que era mortal. Porém, a Bíblia diz que Deus o cura. E Deus acrescenta anos de vida e saúde para ele. Deus está acrescentando anos de vida e saúde na sua vida. Porém, os teus inimigos vão provar da maldade que eles queriam que acontecesse com você, irmãos. Não duvide dessa palavra, porque tem pessoas que são terríveis. Tem pessoas que desejam o mal da outra. Declare comigo: a maldade que fizeram contra mim não prevalecerá. Mas Deus está transformando maldição em bênção. A maldade que fizeram contra mim não vai prosperar. Mas Deus está transformando maldição em bênção. Não duvide, tem pessoas que são infelizes. Tem pessoas que são más. Tem pessoas que são perversas. Tem pessoas que verdadeiramente desejam ver o teu mal. Porém, Deus manda te dizer que nenhum mal vai te suceder. Que praga alguma vai chegar à tua tenda e que você está sendo blindado. Que você está sendo blindada por Deus para que nenhum mal te toque. Mas você verá. A recompensa de algumas pessoas é como eu falei. Ana disse no seu cântico. Que Deus dá vida e Deus tira a vida. Deus faz descer a sepultura e Deus faz subir dela. E Deus está fazendo você subir da sepultura. Mas tem pessoas que, se continuarem tocando nos projetos de Deus na sua vida, descerão a sepultura. Porque os egípcios tiveram a sua saúde tocada. Porque Jeorão teve a sua saúde tocada. E tem gente que, se continuar desejando mal contra a sua vida, Deus vai começar a tocar. Quando você vê algumas pessoas padecendo e passando por algumas coisas, você vai lembrar dessa palavra. Não porque você desejou, mas porque Deus quis fazer justiça dessa forma. Não quer ensinar Deus trabalhar. Deus toca como Ele quer e faz da forma que Ele quer. Mas Deus tem um domínio sobre todas as coisas. E a vingança pertence a Ele. Ele está dizendo: eu retribuirei a cada um conforme o fruto das suas ações. O mal que queriam que você padecesse não virá sobre você, mas os teus inimigos vão passar por alguns apertos para entender que ninguém toca naquilo que pertence a Deus. Isso é Bíblia e está escrito na palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, agradecer porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. Você também quer aceitar Jesus? Coloque nos comentários: sim, eu aceito Jesus. Se você quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigada pela tua justiça, Pai. Obrigada porque o laço quebrou e nós escapamos. Quantos, Senhor? Quantos armam ciladas? Quantos abrem sepultura? Quantos abrem, Pai amado, fazem tramas contra nós? Abrem realmente, meu Deus, portas malignas para tentar nos lançar dentro. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus que anula, que o Senhor é o Deus que desfaz, que o Senhor é o Deus que não permite que os inimigos tenham êxito contra a nossa vida. Eles podem até pelejar, eles pelejarão contra nós, mas eles não prevalecerão, porque o Senhor é conosco para nos dar o livramento. Pai, eu creio tremendamente e fortemente, Pai amado, no teu livramento. Eu creio que o laço quebrou e nós escapamos. Eu creio que para nossa vida o Senhor está acrescentando saúde, como o Senhor fez com o rei Ezequias. Mas pessoas, Pai amado, que estavam desejando o nosso mal, a nossa destruição, irão padecer, irão pagar como Jeorão. Se não se arrependerem do mal que estão tramando contra nós, irão se ver com o Senhor, porque o Senhor é um Deus justo, porque o Senhor tem visto
visto toda maldade, porque o Senhor nos garante que o Senhor tem visto toda malícia, o Senhor não deixará ninguém tocar na nossa vida, mas cada um pagará o seu preço pela maldade que estão plantando. Pai, obrigada por esta palavra. Pai, obrigada pelo livramento, obrigada por guardar a nossa saúde, obrigada por nos livrar de todo mal, obrigada pelo Senhor tomar, Pai, nas tuas mãos aquilo, meu Deus amado, Deus santo, Deus querido, que estão fazendo contra a nossa vida, e não permitir que nos toque, mas o Senhor retribuir com justiça. Eu creio que o Senhor está retribuindo os nossos inimigos com a tua justiça. Obrigada por esta palavra, continua conosco, Pai, vai nos guardando, nos livrando, nos protegendo, repreende toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado, toda obra contrária, nos cobre com teu sangue, desfaz toda obra maligna contra a nossa vida, que haja cura, libertação, restauração para a glória do teu nome. Toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. O Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar. São teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto, vai cuidando de cada um deles. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, obrigada pelo livramento, obrigada pela justiça, obrigada por esta palavra, continua conosco. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós entregamos nossos inimigos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é Deus justo. Continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Já saia daqui agradecendo, porque Deus acrescenta saúde, acrescenta anos de vida na sua vida, mas muitos que estão plantando a maldade contra você irão colher, porque a forca, irmãos, que Amã ele fez para Mardoqueu, quem caiu nele foi ela. E tem pessoas que estão plantando mal e eles vão colher a malícia e a maldade que estão plantando. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.